Boa noite. Me chamo Guerreiro Sombrio e irei relatar mais uma história de terror. Antes, porém, peço que compartilhem o vídeo, deem um like no canal, comentem e fortaleçam o canal. Obrigado. O que eu vou contar é uma história antiga, a qual foi contada diversas vezes pela minha falecida avó, Nair Maria de Silveira. Sendo que sempre fiquei assustada em cada vez que ouvia esse relato. Minha avó sempre afirmou categoricamente que esse fato foi verídico. Minha avó Nair morava na cidade de Óleo, estado de São Paulo, onde eu também nasci, sendo que lá ela tinha uma amiga e sua família que moravam perto de sua casa. Essa amiga da minha avó contou para ela que tempos antes sua filha ganhou uma boneca de pano de presente. Naquela época, nem todas as pessoas tinham dinheiro para comprar brinquedos para as crianças, então era normal a construção de pequenos brinquedos, tanto pelos pais como também pelas próprias crianças, utilizando materiais caseiros como latas e outras bugigangas. Então imagina-se, a alegria daquela garotinha ao ganhar uma boneca de pano de verdade era algo incrível. A menina ficou apegada com a boneca, sendo que não a largava mais. O tempo passou, sendo que certo dia a mãe da garotinha notou que sua pequena camisola, a qual ela utilizava para dormir, estava chamuscada, como se tivesse sido exposta a fogo, a um calor muito grande. Então a mãe resolveu perguntar para a filha o que havia acontecido com a camisola para ter ficado daquele jeito. A garotinha então inocentemente disse para sua mãe que sua boneca havia levado para um lugar muito quente e que ela disse que era um inferno. A mãe, assustada, claro, não acreditou, mas ficou cismada com aquilo. Passado mais alguns dias, outra camisola surgiu chamuscada novamente como a primeira, e a garotinha insistia que foi a boneca que havia saído com ela e a levado para o inferno durante a noite. A mãe, já assustada, resolve então ficar de vigia durante algumas noites para ver o que acontecia. Durante os primeiros dias nada aconteceu, até que em uma certa noite, após a garotinha ir dormir, a mãe ouviu um barulho e foi ver o que estava acontecendo. Qual não foi sua surpresa quando ela olha horrorizada pela fresta de uma porta e vê a boneca andando de mãos dadas com sua filha saindo pela porta afora. Assustada e terrificada, a mãe não fez nada no momento, com medo de algo pior acontecer com sua filha. Já com o amanhecer do dia e estando sua filha de volta para casa, a mãe pega a boneca, a rasga totalmente e coloca no fogo que restou de seus destroços, pondo fim naquele incrível pesadelo, sendo que nunca mais esqueceria aquela horrível experiência. Muitos podem não acreditar em fatos como esse, mas nunca se devemos esquecer que em nosso mundo acontecem fatos impressionantes, os quais nunca foram desvendados e que desafiam a sobriedade dos mais céticos e dos mais estudados cientistas. Esse caso que vou contar aconteceu com meu avô já há muito tempo atrás, e ele sempre jurou que foi verídico. Meu avô, quando era moço e morava na cidade de Lorena, São Paulo, trabalhava na cidade de Piquete. Naquele tempo, ele e tantos outros homens trabalhavam na fábrica de pólvora Getúlio Vargas. E por falta de recursos e infraestruturas, não havia ônibus para transportar os funcionários. Nos anos 70, a malha ferroviária no país era outra, bem mais ativa do que nos dias atuais. Aqueles que não tinham recursos financeiros, como era o caso da esmagadora maioria dos funcionários da fábrica, iam de bicicleta os 30 quilômetros que separa Lorena até onde ficava a tal fábrica Piquete. Como a segurança naqueles tempos era bem melhor do que hoje, meu avô, ao encerrar seu turno por volta das 5 da tarde, juntamente com 3 ou 4 amigos, pegavam suas bicicletas e voltavam para casa. Em um determinado dia, quando estavam todos retornando para casa, em torno de 7 da noite, e quase chegando na avenida que dava acesso à entrada da cidade de Lorena, eles viram um animal que creio que era um tatu parado na beira da estrada, imóvel, olhando para eles. Como as pessoas daquele tempo não tinham escrúpulos,
coisas que meu avô se arrependeu amargamente ao final da sua vida, pois mesmo que a caça fosse liberada no país, meu avô dizia que caçar é coisa de gente sem coração e atrasada. E apesar de estranhar que o bicho não fugia, eles encostaram as bicicletas na guia da estrada e correram para tentar caçar o tal tatu. Então a coisa, que era estranha, ficou mais esquisita, pois eles tacaram um porrete na cabeça do animal, pedras, e o bicho não soltava nenhum gemido, não corria, apenas parecia que sumia do local e parecia em outro. Eles ficaram fazendo isso por um tempo, até que estranhamente meu avô depois percebeu que ele e seus amigos estavam em um breu total, mas estranhamente enxergavam o bicho. Eles entraram no meio do mato para tentar caçar o animal, até que alguém percebeu que aquilo ali não era normal. O estranho é que eles se viam em um local escuro onde não havia nada. Não tinha mato, pedras, lua, estrelas, nada. Meu avô conta que era desesperador. Apenas de vez em quando surgia o tal tatu imóvel e desaparecia para em seguida aparecer em outro local. E foi assim pela noite toda. Eles tentaram encontrar a estrada, as bicicletas, ouvi outras pessoas passando na estrada, o farol de algum veículo, mas não havia nada. Era um silêncio completo, e o tal do tatu dos infernos aparecendo e sumindo ao redor deles. Eles se cansaram de tentar achar uma trilha ou ir para algum lugar que fosse, pois parecia que andavam em círculos presos no escuro e no silêncio. E ficaram nessa situação até que começou a amanhecer. Quando surgiram os primeiros raios da alvorada, eles viram que o tal tatu não apareceu mais e perceberam que estavam todo o tempo na estrada ao lado das bicicletas. Como já havia amanhecido e eles tinham que trabalhar, tiveram que voltar para o trabalho, de onde estavam mesmo sem dormir. Todas as vezes que passavam naquela estrada, ele mostrava exatamente o ponto onde se encontrou com o tatu e onde aconteceu todo aquele estranho fenômeno, o qual ele jamais esqueceu. Me chamo Chico e trabalho em uma indústria de cimento em Manaus, no Amazonas. O relato que contarei a seguir não aconteceu comigo e sim com um colega de trabalho chamado Ricardo, que depois nos contou. Bom, aqui na empresa trabalhamos de vigilantes orgânicos em turnos revezados. Manhã 7 às 15h20, tarde 15h20 às 23h30 e noite 23h30 às 7 horas da manhã. E nesse dia o Ricardo estava no terceiro turno escalado em um posto que chamamos a Casa da Diretoria, que na verdade é uma mansão construída pelos donos da empresa para ficarem hospedados quando vierem aqui para a fábrica visitá-la. Essa mansão foi construída dentro do terreno da empresa, que é uma área da mata fechada muito grande, sendo que o meu amigo nos relatou que, por volta de 1h30, ele escutou um barulho no vidro da guarita, como se alguém tivesse batido, e nesse momento ele estava fazendo palavras cruzadas. Então ele levantou e foi para ver o que era, mas não viu nada. Daí ele pensou que tinha sido o alarme da mansão que fica pendurado na guarita, que tinha batido no vidro por causa do vento. Em seguida ele voltou a fazer palavras cruzadas e depois de uns 10 minutos ele voltou a ouvir novamente o barulho, como se alguém estivesse batendo no vidro. E novamente ele olhou para o alarme, mas este estava parado. Então ele se levantou para ver o que era e começou a olhar para todos os lados da guarita. Primeiro foi olhando para a sua direita, depois para a esquerda, para trás e não viu nada. Daí ele olhou para a frente da guarita, que era a parte mais alta, e foi quando ele olhou para baixo e viu um homem negro, sem camisa, descalço e só com uma bermuda branca, e estava de cabeça baixa. Ricardo tomou um baita susto, mas se manteve calmo, só achando estranho aquela pessoa estar ali naquele horário e lugar. Então ele perguntou o que ele fazia ali, mas o ser não respondeu nada e começou a andar para trás com uma cabeça abaixada. Então o Ricardo falou novamente: "Ei, rapaz, espera aí, que quero falar com você." Até então o Ricardo não tinha sentido medo, e sim somente a adrenalina subiu, que é normal.
Então naquele momento o ser parou e meu amigo, para falar com o ser, teve que sair da guarita, dar a volta e sair na rua que dá acesso à mansão. E quando ele chegou no portão, o ser já não estava de frente para ele com a cabeça baixa e sim de costas com a cabeça erguida. Nesse momento, o ser deu mais alguns passos e o meu amigo falou novamente: "Ei rapaz, espera aí!" Em seguida, após isso, o ser começou a ficar todo torto, como se os ossos dele estivessem se quebrando, e começou a andar tipo o cadeirudo na direção de uns coqueiros que tem lá no local. E foi nessa hora que o Ricardo sentiu um arrepio no corpo e um medo enorme. O Ricardo então passou a rádio para a portaria central pedindo reforços, mas quando chegaram lá, olharam tudo e não encontraram nada. Casa da diretoria, com a guarita dos vigias logo à frente onde aconteceu o fato. Depois disso, meu amigo não tirou mais serviço lá e pouco tempo depois pediu para sair da empresa. Eu, Chico, trabalho desde 2006 na empresa e todas as vezes que fui escalado para lá, nunca na guarita da casa da diretoria não vi nada. Mas confesso que é um lugar tenebroso, um lugar que deixa você todo o tempo com aquela sensação de não estar só. E outros colegas dizem ter ouvido e visto algumas coisas, mas eu, graças a Deus, nunca vi nada. Bom, amigos, essa foi minha pequena contribuição.